Pai Santo, Pai querido, se sinta, meu Pai, privilegiado neste lugar de honra, porque o Senhor é o convidado de honra para ser adorado em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Deus. Posso ser a igreja, amém? Amém! Glórias a Deus. Toma o seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. E abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, no capítulo de número 7. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 11 até o versículo 17. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, do verso 11 ao verso 17, que conta a história do filho da viúva de Naim. Quem encontrou já dá um glória a Deus. Glória a Deus. Uma história bastante conhecida, também um livro bastante conhecido. Se você por acaso não tiver encontrado, ou não tiver aí com a sua Bíblia, pode acompanhar pelo Data Show. Você que está com a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura, que diz assim: E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou um grande temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. E você diz amém. Amém. Aleluia. O relato de Lucas, ou melhor, no Evangelho escrito por Lucas, nós encontramos 35 relatos de milagres feitos por Jesus. 35. E nós vamos encontrar 3 milagres de ressurreição de mortos, pessoas que Jesus trouxe de volta à vida. Um é esse que nós acabamos de ler, o outro é a ressurreição da filha de Jairo, e o outro é a ressurreição de Lázaro, o amigo de Jesus. A ressurreição de Lázaro foi o último dos milagres de ressurreição, e este aqui foi o primeiro deles. E o grande impacto que este milagre causou foi porque Jesus havia feito já muitas curas, já havia curado muitas pessoas e feito grandes milagres, mas trazer alguém, o reino dos mortos, de volta à vida é algo totalmente diferente, é um nível, uma escalada de milagres muito maior. E este milagre contribuiu para que a fama de Jesus, que já era grande em Jerusalém, começasse a se espalhar também pelas outras nações, pelas outras aldeias, pelas cidades do redor. Mas é interessante quando a gente olha no Evangelho escrito por Lucas, que para a gente entender algumas coisas sobre essa história, a gente não pode começar a analisar diretamente a história da viúva de Naim. A gente tem que voltar um pouquinho. E no começo do capítulo 7 de Lucas, nós vemos o relato de um outro milagre, que é da cura do servo
de um centurião romano. E como é que aconteceu essa cura? Jesus ele sai da onde ele estava, provavelmente Nazaré, e ele vai para Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum havia uma grande fortaleza romana. Eles haviam construído ali como um quartel-general do exército romano, já que os romanos dominavam Israel. Então eles construíram uma fortaleza ali em Cafarnaum. E era uma cidade muito movimentada, com muitas pessoas, e aí uma grande sinagoga ali em Cafarnaum, muita gente se ajuntava lá. E quando Jesus chega em Cafarnaum, ele é abordado por alguns mestres judeus, alguns dos principais da sinagoga de Cafarnaum. E eles chegam até Jesus e falam assim: Jesus, a gente queria fazer um pedido para o Senhor. O Senhor pode curar o servo do centurião romano aqui, responsável pela fortaleza aqui em Cafarnaum? Ele tem um servo que para ele é muito especial. Ele tem um dos homens que trabalham para ele, que ele considera esse homem de uma maneira muito especial, quase como alguém da família. E este homem está enfermo, está à beira da morte. Só que o centurião não se sentiu digno de vir até aqui falar com o Senhor. Ele se sente muito pequeno, ele se sente indigno de vir até aqui. E ele pediu que nós viéssemos falar com você, viéssemos pedir a você, viéssemos interceder por ele junto a você. E aí Jesus falou assim: tudo bem, vamos lá. E Jesus começa a ir em direção à casa desse centurião romano. Só que quando ele está no caminho, ele está indo, chegando próximo à casa, diz Lucas aqui no texto, diz que esse centurião romano envia 2 amigos seus ao encontro de Jesus. E aqueles amigos abordam Jesus próximo da casa do centurião e dizem as seguintes palavras: olha, o nosso amigo, ele mandou dizer assim: Jesus, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, eu não sou digno de que entres dentro da minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu criado que está doente será curado. Eu nem sei, reconheço em ti autoridade, porque eu sou homem de autoridade, e sei reconhecer autoridade quando eu vejo alguém que também tem autoridade. E eu tendo autoridade, eu não preciso ir para todos os lugares. Eu junto os meus soldados e digo para eles assim: vão, e eles vão, e digo para eles: venham, e eles vêm, digo para eles: ficam, e eles ficam, porque eles me obedecem, porque eu tenho autoridade, e quem tem autoridade dá ordem e é obedecido. E se o Senhor tem autoridade, e o Senhor tem, basta o Senhor ordenar, basta o Senhor falar, basta lançar uma palavra, e a sua palavra é capaz de mudar o curso da história. Você não precisa nem entrar na minha casa, não precisa vir aqui fisicamente, só basta enviar uma palavra, e esta palavra vai mudar a situação que está acontecendo dentro da minha casa. Quando este homem manda dizer essas palavras para Jesus, o escritor bíblico que Lucas, ele diz que Jesus fica maravilhado com a fé daquele homem. Jesus se impressiona, Jesus fica maravilhado, ele diz assim: olha, nem mesmo entre o povo de Israel eu encontrei alguém que tenha tamanha fé. Eu não encontrei alguém que precisasse apenas de uma palavra. Tem pessoa que você faz campanha e mesmo assim a pessoa não acredita. Tem pessoa que você unge a cabeça dele com óleo, impõe as mãos, revela o profundo, oculto, escondido, e a pessoa não acredita. Tem pessoa que você vai, ora com ele, passa na madrugada e a pessoa não acredita, mas por esse homem não, ele acredita que basta uma palavra e a história pode ser mudada. E eu quero declarar para pessoas aqui que se você tiver fé de que basta uma palavra de Jesus para mudar o problema na tua casa, sai de posse dessa palavra, porque ele está enviando palavras de vitória para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, e basta uma palavra dele para transformar toda a história, para virar aquilo que era prova em um grande testemunho de vitória. Quem acredita nisso? Quem toma posse? Veio assim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aí Jesus mandou dizer assim: podem ir lá. E quando vocês chegarem de volta, vocês vão encontrar o homem que estava doente, não mais doente, mas curado, com a sua saúde restaurada. Eu profetizo que a enfermidade está saindo dos lares aqui hoje. Eu profetizo que se havia um vício dentro da sua casa, já está batendo em retirada agora, porque a palavra do Senhor Jesus liberta. Se havia uma contenda entre casal, se o inimigo havia entrado para causar separação, para causar divórcio, para causar contenda, trazendo espírito de miséria, ele já está
saindo em o nome do Senhor Jesus, porque basta uma palavra e o milagre acontece. E os homens voltam e encontram o servo curado da maneira como Jesus havia dito. Esse é o versículo 10 do capítulo 7. Aí no versículo 11, quando nós lemos, diz assim: e aconteceu pouco depois. E no original, esta palavra que nós traduzimos aqui como pouco depois, ela na verdade deveria ter sido traduzida como e no dia subsequente, ou no dia seguinte. Um dia após ter curado o servo, o centurião, no dia seguinte, Jesus junta um grupo de discípulos. A multidão que estava acompanhando ele em Cafarnaum decide segui-lo também, e ele sai de Cafarnaum em direção a uma cidade que ficava a cerca de 40 quilômetros de distância, chamada Naim. O texto aqui é claro dizer que Jesus saiu de Cafarnaum para ir até Naim. Ele foi com esse objetivo. Ele não parou em Naim por acidente. Ele não estava passando e de repente ele viu uma cidade e decidiu entrar. Não foi algo circunstancial. Jesus queria sair de Cafarnaum e ele queria ir até Naim. Era um objetivo determinado do Senhor, sair de Cafarnaum e ir até Naim. Só que a distância era de 40 quilômetros aproximadamente. Dependendo da rota que se tomasse, podia até ser cerca de 48 quilômetros. Era uma distância muito grande. Dava para percorrer em um dia? Até dava, se você andasse bastante. Mas geralmente aquela caminhada era feita em 2 dias. Mas Jesus saiu bem cedo, antes do nascer do sol, muito cedo, junto aos discípulos. A multidão queria seguir, o seguiu, e eles começam a ir. E além da caminhada de 40 quilômetros, já sempre extensa por si só, Cafarnaum fica cerca de 180 a 190 metros abaixo do nível do mar. E Naim fica quase 300 metros acima do nível do mar, no sopé do Monte Tabor. Então, além da distância de 40 quilômetros, era 40 quilômetros com subida. E Jesus vai. Um dia de caminhada, pelo menos. Talvez tenha sido. Vocês vão entender porque eu estou enfatizando isso. Quando Jesus chega na entrada da cidade de Naim, ele com os discípulos, com a multidão, ele está chegando à porta da cidade, na entrada da cidade, está saindo naquele mesmo instante um cortejo fúnebre. Um grupo da cidade que estava carregando um esquife, que é um caixão, carregando um caixão de um jovem morto. Esse jovem, segundo os historiadores, devia ter por volta de 17 anos, entre 17 e 20 anos de idade. Então era alguém realmente bem jovem. E aquele jovem havia morrido, estava no caixão, e aquela multidão estava levando aquele menino para ser sepultado. Os cemitérios judaicos, eles nunca ficavam dentro das cidades, sempre ficavam do lado de fora das cidades. E geralmente não era colado nos muros, não era um pouquinho mais distante. Então aquela multidão vinha saindo, carregando o caixão, e Jesus estava chegando. E eles se encontram na porta da cidade. Só que olha que interessante. A tradição judaica diz que o velório durava no máximo um dia. Porque quando uma pessoa morria, tinha que se enterrar, se possível, no mesmo dia. Se morresse cedo, com certeza enterrava no mesmo dia. Se morresse muito tarde, como eles vão fazer esse tipo de coisa depois do pôr do sol, ficava para o dia seguinte. Mas, muito provavelmente, o menino morrendo cedo era sempre enterrado no mesmo dia. Agora pensa comigo. Se Jesus demorou um dia de caminhada, saindo muito cedo de Cafarnaum para chegar até Naim, ou talvez ele tenha demorado 2 dias, e se o menino morre e é enterrado dentro do mesmo dia, quer dizer que quando Jesus saiu de Cafarnaum para ir até Naim, o menino ainda não tinha. Esse menino morreu de morte
instantânea, foi de repente um acidente? Não sabemos. Ele já estava doente, piorando, ficando mal, e aí culminou com a morte? Não sabemos. O que nós sabemos é que esta mãe não mandou ninguém falar com Jesus. Lembra quando Lázaro fica enfermo, que as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandam alguém avisar Jesus que Lázaro estava doente? E eles foram até Jesus falou, ainda não vai chegar a hora, vou esperar e depois ele vai. Aqui não aconteceu isso. Aquela mulher não mandou avisar Jesus. Ela não mandou falar para Jesus que o filho dela estava morrendo. Mas Jesus sabia do processo que aquela mulher ia passar. Jesus sabia da prova que aquela mulher passaria. Talvez o menino estava andando normal na rua, sem ter nenhum problema de saúde, completamente saudável, indo para o trabalho talvez, e de repente um acidente, ele morreu instantaneamente. Nós não sabemos, talvez a mãe nunca nem pensou que o menino poderia morrer, e de repente ele morreu. Só que a mãe não sabia, mas Jesus sabia. E antes de acontecer, Jesus já estava indo em direção àquela mulher, para socorrer aquela mulher. Pastor, não estou entendendo. Sabe o que Deus manda dizer para você? Você acha que você está sozinho na sua prova, você acha que você está sozinha na sua luta, você acha que Deus não está vendo, que Deus não está socorrendo. Eu quero te dizer uma coisa: antes dessa luta começar, Ele já estava se movendo para ir ao teu encontro. Antes dessa luta chegar, antes da enfermidade bater na porta, antes da porta fechar, antes dessa perseguição chegar, Jesus já estava se movendo para ir ao teu encontro, para te socorrer, para poder mudar essa situação. As coisas não passam desapercebidos a Ele. Talvez nem você soubesse que o que está acontecendo agora iria acontecer, mas Ele já sabia. Ele permitiu que acontecesse, mas Ele tem um plano para poder restaurar, para mudar essa situação, para poder transformar essa maldição em bênção, para transformar esse choro em um cântico de alegria e de vitória diante da presença dEle. Olha para o irmão do seu lado direito, lado esquerdo, e fala assim: Jesus já sabia da sua prova, viu? E Ele já está indo ao teu encontro. Ele está chegando, Ele está chegando, Ele está chegando, Ele está chegando. Eu gosto muito no livro do juiz Daniel, do profeta Daniel, perdão, que quando Daniel se coloca para orar, dobra os joelhos para orar, ele fica orando 21 dias, e ele em jejum e oração, batalhando, as forças do corpo de Daniel se esvaem e ele cai, ele sucumbe na sua força física, e o anjo chega até ele, cutuca Daniel e fala: Daniel, homem muito desejado, homem muito amado, acorda, levanta, se coloca de pé. Aí Daniel fala assim: eu não tenho mais força, faz 21 dias que eu estou orando e não tenho resposta. E o anjo fala assim: Daniel, desde o primeiro momento em que você aplicou o teu coração a andar diante da lei de Deus, a andar na palavra de Deus, a fazer o querer a vontade de Deus, desde quando você dobrou o seu joelho pela primeira vez para pedir socorro ao Senhor, Ele me enviou para vir em teu socorro com a resposta, com a mensagem. Mas houve uma batalha no reino dos céus, ali o príncipe do reino da Pérsia, um demônio, tentou me impedir, ele me reteve, ele me segurou, ele atrasou. A resposta pode até atrasar, mas ela está a caminho e ela vai chegar, ela vai chegar, ela vai chegar. Oh, Lamassuri, que andaré, me andará, Batalha, Senhor. Glória a Deus. a resposta de Deus já está a caminho. O socorro de Deus já está chegando. Jesus sai antes de acontecer, para que ele pudesse chegar na hora certa. Quando ele chega, ele encontra aquela multidão na porta da cidade. E é interessante você entendermos que Naim era uma cidade muito pequena. Tão pequena que a gente nem devia chamar Naim de cidade, não era nem uma cidade, era uma aldeia, era um vilarejo. Durante boa parte da sua história, ela teve por volta de 200 habitantes, 35, 38, 40 casinhas muito simples, casinhas de agricultores, plantavam uvas, trigo, aveia, criavam ali alguns animais,
gente muito simples, gente muito pobre. Um lugar tão pobre que Pilatos nunca foi lá. Herodes nunca foi lá. Anás, Caifás, os líderes da religião, nunca foram lá. César de Roma nunca foi lá. Mas o Rei Jesus foi. Tem lugares, tem pessoas, tem situações que são esquecidas pelos homens. Tem político que aparece na hora da eleição para poder pedir voto, depois nunca volta mais lá. Tem pessoa que quando você tem algo para oferecer no seu aniversário, eles vão lá para participar da festa, depois na hora da prova, nunca mais vai lá. Mas Jesus, ele vai lá, vai na sua casa, não importa o seu endereço, não importa onde você mora, não importa o seu nome, o seu sobrenome, não importa onde fica, como que é. Jesus, ele vai ao seu encontro, ou ele vai na sua casa, ele vai porque ele não faz acepção de pessoas. Lembra que eu comecei essa pregação contando para vocês que Jesus atendeu o pedido de um centurião romano? Era um homem muito importante, e Jesus operou na vida dele, sim ou não? Sim. E aí depois ele sai e vai numa cidade pobre de uma viúva sem nome para ressuscitar o filho dessa viúva. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Olha para o seu irmão de novo, pastor, mas fala assim: não importa quem você é, importa que ele está indo ao teu encontro, que ele te ama, ele se importa com você, que a sua causa é importante para ele e que ele tem solução no seu problema. Aí Jesus chega na porta da cidade, da aldeia. E essas cidadezinhas muito pequenas, elas não tinham uma praça, um lugar que você não tinha. Também, obviamente, naquela época não tinha shopping center, não tinha um parque, não tinha nada. Então, onde era o ponto de encontro da cidade? Era na porta. Na porta da cidade era onde aconteciam os comércios. Então os vendedores vinham e eles traziam as coisas, os objetos para vender, por exemplo, o tapete, a cerâmica, e eles colocavam as banquinhas na entrada, perto da porta, ou do lado de dentro, ou do lado de fora, mas ali perto da porta, porque todo mundo que ia entrar pela cidade ou sair da cidade, veria. Quando ia algum juiz para julgar uma causa, ele colocava a sua cadeira e assim dá para receber ali os réus e os que iam defender. Ele recebia as pessoas na entrada da cidade, ou seja, na porta. A porta era um local de encontro, era um lugar onde as coisas importantes aconteciam, era um lugar onde todo mundo estaria reunido. E nesse momento estava todo mundo mesmo, porque todo mundo estava lá para chorar pela morte do filho daquela mulher. E Jesus escolhe aquele lugar, ele junta todo mundo, para que todo mundo que estava olhando, e talvez ela assim, coitadinho dele, coitadinha dela, olha só que pena dessa mulher, ela é coitadinha, ela só perde, ela só sofre, o marido já morreu, agora o filho morreu de novo, essa pessoa não tem sorte, que azarada, olha como está a vida dela. Jesus escolhe aquele momento para falar assim, para todos que viram a sua derrota, agora vai estar todo mundo reunido para ver a sua vitória, para ver a sua vitória, para ver a mudança, meu amor. Eu não sei se você acredita em profecia e visão, mas Deus está me mostrando que vai ter noite de virada hoje aqui neste lugar. Ele está virando história de pessoas aqui, e ele diz assim: os seus adversários, os seus inimigos e os seus amigos vão te ver. O que eu estou fazendo e estou operando não vai ficar oculto, não vai ficar escondido. Vamos tomar conhecimento e vão glorificar o nome do Senhor por causa do milagre que Ele está operando na sua vida. Glória, glória, glória. Aleluia. De acordo com a tradição judaica, como é que funcionava? Quando estava tendo um cortejo fúnebre, as pessoas estavam carregando um caixão e indo até o lugar do sepultamento. Se você fosse um viajante, um caminhante, conhecendo aquelas pessoas ou não importa. Se você cruzasse o caminho com o cortejo fúnebre, você tinha que parar tudo que você estava fazendo, e você, por respeito, deveria acompanhar.
e ir até o momento do sepultamento, e depois você seguir a sua viagem, você seguir o seu caminho. Quando Jesus ele chega e encontra com o cortejo fúnebre, já havia muita gente acompanhando, já havia muita gente para chorar junto, já tinha muita gente para lamentar pela perda, já tinha muita gente para poder só dizer assim: ai que pena, não sei o que vai acontecer a partir de agora. Já tinha uma multidão para fazer isso, mas Jesus não foi mais um que só se juntou na multidão para andar junto e chorar junto. Ele chega, ele encontra o cortejo e ele começa a agir para mudar a história do que estava acontecendo. Irmão, eu quero te falar uma coisa: ou você acredita que Jesus pode mudar a tua história, ou você perdeu a sua noite de domingo. Se você não acredita, você poderia ter ficado em casa assistindo um jogo de futebol na televisão e se alegrando ou se entristecendo porque seu time ganhou ou perdeu. Mas se você sai da sua casa e vem aqui, é porque você acredita que Ele tem solução, que Ele tem transformação, que Ele tem libertação e que Ele ainda faz milagre. E Ele é aquele que encontra o cortejo, não para acompanhar e para chorar junto, mas para entrar, para mudar, para restaurar e para fazer algo novo que surpreende o homem, que surpreende a justiça, que surpreende a medicina, porque Ele tem nas suas mãos o controle para operar todas as coisas. Glória a Jesus. Jesus olha para aquela mulher e fala assim para ela: mulher, não chores. E parece uma expressão comum, parece uma expressão corriqueira. Alguém está triste e fala assim: não chora não, fulano, não chora não fica triste não, levanta a cabeça. É assim que a gente fala, mas na tradição do Oriente não é assim. No velório judaico, e eu já tive a oportunidade de assistir alguns, eles choram muito. E a própria palavra diz que se no dia que você morrer ninguém chorar no seu velório, era melhor que você nem tivesse nascido. É verdade. Tem que chorar. Eles choram, rasga a roupa, pega a cinza, a terra do chão e joga na cabeça. É assim mesmo. E para ter certeza que vai dormir chorando, eles contratam, as carpideiras são choradeiras profissionais. É a profissão da pessoa. Ela vai andar toda hora chorando, ou chora, ou grita, para ter certeza que alguém vai chorar. Então, se o cara não era grande coisa, ninguém vai sentir muita falta dele, vai contratar então meia dúzia aqui para chorar, porque senão vai ficar feio. Porque tinha que ter choro. Então, deixar a pessoa chorar, e uma mãe chorar no velório do seu próprio filho, era algo natural, era o esperado, era isso que deveria acontecer. Estranho seria se a mãe não estivesse chorando. E não era nem de bom tom Jesus pedir para ela parar de chorar, pelo contrário, ela deveria chorar mais. Mas por que Jesus fala para ela parar de chorar? Porque havia um motivo para ela estar chorando. Qual que era o motivo? O seu filho havia? Seu filho havia? Morrido. Mas o que tinha morrido ia voltar à vida. Se aquele era o motivo dela chorar, ela não precisaria mais chorar, porque aquilo que era o motivo das suas lágrimas deixaria de existir. Jesus ia arrancar a tristeza, ia arrancar a prova, ia arrancar a morte. E se era por causa da morte que estava chorando, não precisa mais chorar, porque ele já está entrando com vida. Se é por causa de um casamento fracassado que estava chorando, não precisa mais chorar, porque ele já está restaurando nessa noite. Se era uma prova financeira que você estava chorando, não precisa mais chorar, porque ele já está abrindo a porta, restaurando, mandando a provisão e fazendo um milagre. Se era por causa de uma enfermidade que o médico disse que não tem mais jeito, que você estava chorando, sem dormir, virando a cabeça para lá e para cá no travesseiro, se era isso que te fazia chorar, não precisa mais chorar. O médico dos médicos está neste lugar e ele vai fazer milagre. Não é a mesma coisa que dizer: essa prova está aqui, vai continuar aqui, você vai conviver com a prova sempre, só não pode chorar. Não é isso não. Se o motivo para você chorar é esse,
Não precisa mais, porque o motivo vai deixar de ser o motivo. Aleluia. Deus fala com pessoas aqui nessa noite. Meu Deus. Uma Cidinho, faz assim, pessoal. O que hoje te faz chorar é motivo de preocupação. Deixa seu coração apertadinho, apertadinho, apertadinho. Esse motivo vai deixar de existir. Porque Jesus vai operar no meio da sua casa, da sua família, e Ele vai transformar, Ele vai mudar, vai fazer de uma maneira que vai ser inexplicável, sobrenatural. Para muitos parecia que a situação já tinha morrido, já tinha acabado, não tinha como mudar, mas Ele diz: eu tenho mudança, eu tenho transformação, e eu vou fazer coisa nova. Já foi Sandro, presbítero Eduardo, não precisa se preocupar, não precisa chorar, não precisa perder noite de sono, não, porque Ele está entrando, Aleluia! e Ele está operando, e Ele está mudando, e Ele está abrindo a coisa, porque Ele ainda tem a chave que abre que ninguém fecha, e que fecha que ninguém abre, e Ele está operando e agindo, e testemunhos de vitória serão contados, e o nome dele será glorificado. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. Ai, Senhor, o Senhor é Deus que responde. Oh, Deus, a nossa esperança é o Senhor. Fala, Deus, que a tua igreja ouve. Aleluia, aleluia. Irmão Fabiano, recebe o toque do Senhor, aquele toque que muda, que transforma, e que entra onde o homem não entra, e aquilo que parece morto Ele traz de volta à vida, Ele faz viver, Ele faz renascer, e Ele transforma, Ele declama na assume ainda, muda o coração do homem e da mulher, do jovem, do velho, de qualquer um, Ele ainda faz milagre. Veja comigo, irmãos. O texto apresenta essa mulher, a Bíblia diz assim: ó, o filho da viúva de Naim. Se ela é viúva, é porque o seu marido havia morrido. Quando o marido dela morreu? Não sabemos. Mas um dia ele morreu e deixou ela com um filho. E agora, o que aconteceu? O filho morre. Aí eu fiquei me perguntando: se Jesus tem poder para ressuscitar, por que Jesus não foi quando o marido morreu e ressuscitou o marido? Por que Ele só foi quando morre o filho e permitiu que o marido morresse? Porque pela cultura judaica, quando uma mulher se casa, o seu esposo é o provedor da casa. E quando ele morre, se acontece uma morte, ela não herda os bens no nome dela. A herança do marido não fica para ela, salvo raras exceções. Existem algumas exceções, mas a regra é que não fica. Se a mulher tem um filho, aqueles bens ficam sob o poder do filho. E o filho tem o dever de cuidar daquela mãe, de ser provedor, fazer o papel do chefe da família e de cuidar daquela mãe. Então, quando o marido dela morre, ela ainda tinha o provedor principal morreu, mas ela ainda tinha alguém para ajudá-la, para sustentá-la, para cuidar dela. Ela não estava, ela estava na prova? Estava. Foi difícil? Imagino que foi, também depende do marido. Mas foi. Vamos supor que foi. Mas ela ainda tinha alguém para ajudar.
Quando o filho morre, aí ela fica sem ninguém. Aí ela fica sem. Enquanto a gente ainda tem forças, enquanto a gente ainda consegue fazer, enquanto a gente ainda consegue conquistar, enquanto a gente ainda consegue lutar, Deus acrescenta as nossas forças e nos deixa caminhar. Agora, quando todo o socorro se vai e você olha para a direita, está sozinho, olha para a esquerda, está sozinho, olha para frente, não tem ninguém, olha para trás, não tem ninguém, pode olhar para o alto, porque ele vai chegar. Enquanto ainda dá para você fazer o que dá para você fazer, Jesus deixa você fazer. Mas quando as suas forças se esgotam, você fala: Senhor, eu tentei de tudo e nada deu resultado. O que eu preciso é de um milagre. Ele tem milagre para a sua vida. Uma mulher tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Ela tinha alguma condição financeira, ela foi nos melhores médicos, nos melhores hospitais, tentou todo tipo de tratamento, tentou aqui, tentou ali, e ela foi tentando até durante 12 anos. E aí, passados 12 anos, acabaram os seus recursos, acabaram os seus haveres. Não tinha mais dinheiro para comprar remédio, não tinha mais dinheiro para fazer exame, não tinha mais médico nenhum que voltasse a consultar. Todos já tinham tentado e ninguém tinha dado solução. Quando ela achou que estava acabado, nesse momento Jesus decide passar pela cidade e ela vai encontrar dele, toca na orla dos seus vestidos e é curado. Enquanto ela tinha recurso, ela tentou, ela fez, ela buscou a solução. Quando os recursos acabaram, Jesus entrou em cena para fazer um milagre. E ele manda dizer para pessoas aqui: ainda falta alguma coisa para você tentar, então tenta. Ainda tem esforço para fazer, se esforça. Mas se você chegar em um momento que você disser: Senhor, esse casamento não tem mais jeito, essa vida profissional minha não tem mais jeito, o meu ministério não tem mais jeito, nesse momento clama ao sangue de Jesus, porque ele vai chegar ao teu encontro e ele vai entrar para decidir. Ele não vai chegar para acompanhar o cortejo e dizer assim: seu ministério vai ser sepultado, você é mais um para chorar com você, seu casamento vai ser enterrado, vou ficar aqui chorando do seu lado. Não, ele vai entrar para restaurar, para curar, para renovar, para dar vida onde havia morte. Vamos vou encerrar aqui. Jesus vai até o esquife, até o caixão. Só que aquele caixão estava sendo carregado por muitas pessoas. Várias pessoas, porque o corpo era pesado. Não sabia se o menino era forte, se não era. Talvez 4, mínimo 4, mas provavelmente 6 a 8 pessoas carregando aquele caixão. Aquela mulher tinha entregado o sonho dela, a bênção dela que havia morrido, na mão de 6, 8 pessoas para ajudar. Muita gente pôs a mão naquele problema, mas ninguém conseguiu resolver. E aí Jesus fala assim: para. Aleluia. Todo mundo pôs a mão, ninguém resolveu. Agora eu vou pôr a minha mão. Quando ele põe a mão, aí começa o milagre. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Sabe que tem gente que ainda não viveu o milagre, porque está entregando o problema na mão de muita gente. Entrega na mão da vizinha, entrega na mão do colega, entrega na mão do psicólogo, entrega na mão do chefe, entrega na mão do político, entrega na mão do pastor, e acha que vai resolver, irmãos. Sabe quando muda? Quando Jesus põe a mão. Quando ele põe a mão, aí é que é a transformação, aí é que é o milagre, porque o homem não consegue produzir milagre, mas quando Jesus põe a mão, aí o milagre acontece. Glória, glória, glória. Ele põe a mão, e o menino que estava morto volta à vida. Ele que estava deitado se assenta, e ele que por estar morto estava obviamente calado, começa a falar com quem? Com Jesus. E depois de falar com Jesus,
Jesus entrega aquele menino para a sua mãe. E a mãe começa a restabelecer um relacionamento que talvez não, que a morte havia separado. Pastor, eu não entendi. Eu vou dizer aquilo que parecia acabado, morto, terminado, Ele hoje vai restaurar e vai trazer de volta. Glória a Deus! Aqui está no culto de família. Pode servir para qualquer outro culto que você tenha, mas eu quero focar hoje aqui em famílias. Tem famílias que o relacionamento já morreu. O relacionamento homem e mulher já morreu. Até mora na mesma casa, até dorme na mesma cama, mas aquele relacionamento já morreu. Tem relacionamento entre pais e filhos que já morreu. No papel, no registro é pai e filho, no registro é mãe e filho, mas na prática morreu. Deus, que bondade! Tem relacionamento entre irmãos que já não existe mais. Morreu. Jesus hoje põe a mão nessa situação. Ele põe a mão, Ele põe a mão, Ele põe a mão. E o que estava morto vai voltar a viver. Ele põe a mão, Ele vai falar, Ele vai lançar palavras. E depois de lançar palavras, Ele vai restabelecer o relacionamento que havia sido perdido. Porque Ele é Deus de relacionamento. Se aquele menino havia sido afastado da mãe, se a morte havia separado mãe e filho, Ele traz de volta a vida, restaura e fala: mãe, toma aqui o teu filho de novo, cuida dele, porque esse menino ainda será uma grande bênção na sua vida, na sua casa. Filho, cuida da sua mãe, porque sua mãe é uma grande bênção para você. Jesus está restabelecendo relacionamentos, está restabelecendo famílias, está religando coisas que estavam quebradas, separadas, mortas. Ele está trazendo nova vida nesta noite. E se você acredita nisso, dá um